Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Gente, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos aqui em Belo Horizonte, nesse auditório da CEMIG há 35. CEMIG que está comemorando 70 anos, então é muito engraçado a gente dividir fazer o evento numa empresa em que metade da vida da empresa eu também estou presente. Estava pensando nisso outro dia. Enfim, eu tenho uma série de avisos, mas eu logo queria convidar a doutora Margarete Dalcomo para ficar com a gente. Faça o favor, doutora. Com muita alegria também queria convidar o doutor Carlos Starling para dividir esse momento com a gente. Deixa eu tirar aqui. Essa coisa que virou... Como é que chama? Virou acessório, né? Acessório nosso permanente, vai continuar sendo por um bom tempo. Bem, o projeto Sempre um Papo acontece há 36 anos, patrocinado agora pela CEMIG, pela Vale, pela Uzi Minas. No YouTube do projeto, onde este vídeo, quando for ao ar, vai estar depositado, tem mais de 700 programas de TV gravados ao longo desses 25 anos de trabalho. Quem quiser acessar ali pode conhecer na forma de programa de auditório, de 1 hora a cada, certamente grande parte dos autores brasileiros, lusitanos e africanos. Eu considero que é um belo de um acervo de literatura brasileira. O que mais que eu tenho que avisar sempre? Agradecer pela ordem aqui do lado de cá, o doutor Carlos Starling, que me suportou durante 1 ano e meio, todos os dias, na pandemia, onde a gente fazia um programa de 15 minutos, que nunca eram só 15 minutos, até, às vezes, atravessava 1 hora falando sobre as questões da pandemia, coisa que sempre eu agradeci e agradeço novamente por essa gentileza cidadã dele, porque ele ganhou muito dinheiro com esse programa. O salário que eu pagava para ele era um negócio que não dá para... Vocês não imaginam a loucura que era. Agradeço também a presença aqui do meu querido Léo Cunha, meu curador nos festivais, escritor. E eu sempre gosto de falar filho de Maria Antonieta Cunha, claro, né? Não preciso nem dizer os 2 filhos da Maria Antonieta Cunha estão aqui. Uma honra. Acabei de falar, doutora Margarete. E agora? Pensei que você fosse falar. Pois é, estou pensando aqui. Veja o microfone ali. Agora é o seguinte, a doutora Margarete Dalcomo vai falar aproximadamente durante 6 horas, numa breve palestra. Então, logo depois a gente passa para os autógrafos ali pela madrugada, 2h30, 3 da manhã, mas certamente vai valer a pena. Né, vai ter um cafezinho e nós vamos ficar aqui esperando. Bem, vamos lá, sem brincadeira. Estamos aqui reunidos ao redor deste livro, Um Tempo para Não Esquecer, editado pela Bazar do Tempo, da minha querida Ana Maria Impellizieri, que vem fazendo um catálogo de livros, de temas e de assuntos sensacional. Sou Ana Cecília, sou um fã da Ana Cecília, e aqui deixo de público registrado. Então, doutora Margarete, queria que você falasse um pouco desse livro, que já é um condensado, né? Que é um livro que eu acredito que já nasceu perene, né? Porque ele faz uma... É pré-ômicron. Né? Faz uma... faz um levantamento bem consistente, não só de tudo que a senhora escreveu no Globo, né, também, mas desse tempo que nós vivemos. Se você me chamar de senhora, Afonso, eu vou parar a palestra agora. Eu fiquei com vergonha. Eu não falo mais não, Margarete. Com essa cabeça branca, me chamando de senhora, né? Mas eu imitei bem o Agualusa, né? O Agualusa que usa esse bonezinho. Está imitando bem, Zé Eduardo. Sinal falaram comigo que hoje que isso aqui só careca deve usar, viu? Acho que eu vou passar para você, viu? Eu também.
Bem, boa noite, desculpa. Boa noite, muito obrigada, Afonso. Realmente uma alegria, uma honra estar aqui do lado do Carlos Starling, que há pouco eu falava com ele. Carlos, nós temos uma tarefa a fazer depois desse período. Temos que escrever alguma coisa juntos, né, das nossas reflexões, porque eu leio o Carlos, ele me lê, né, acabo de saber que é meu leitor, para minha honra, né? E eu queria muito agradecer, Afonso, esse afetuoso convite que você me fez para estar em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma cidade muito icônica para mim, né? Primeiro que eu sou capixaba, né? E capixaba é tudo colonizado por mineiro, né? Vocês sabem, né? Dizem que é o contrário, que vocês vão nas nossas praias, enfim. Mas eu cresci no Rio de Janeiro, né? Então, hoje eu disse até isso para o Afonso, né? Nós somos do lugar onde fazemos a nossa consciência, como diz a Marguerite Yourcenar, né? Então, eu morei no Rio de Janeiro desde 2 anos de idade, né? Mas eu só nasci no Espírito Santo. Mas tenho família, tenho muitas ligações. Então, assim, e Belo Horizonte é a cidade que tem esse senso icônico para nós pelos mineiros, né, que, afinal de contas, sempre povoaram o meu imaginário, o meu interesse intelectual, né, enorme, né, desde a arte, da literatura, os grandes mineiros, né, todos eles, né, desde minha tese de doutorado, tinha um poema do Paulo Mendes Campos assim, na página de abertura, né, que, aliás, é um poema lindo, né, do homem pobre, né, que é uma coisa muito comovente. Então, assim, Minas é um fascínio que povoa o imaginário de todo carioca, ainda que ele diga que não, é mentira. É mentira, porque Minas é tão complexo, né? E assim, amanhã eu combinei, só para dar um exemplo, né, Afonso, assim, antes de ir embora para o aeroporto, eu ainda vou dar uma passadinha no Parque das Mangabeiras para ver os Amílcar de Castro, né, porque eu sou não só uma admiradora, como uma modesta colecionadora do Amílcar, porque eu adoro o Amílcar. Então, assim, você vê que a gente tem esse vínculo muito afetuoso. E, na verdade, esses tempos, né, Afonso, quando eu escrevo para alguém que digo assim, nós vamos vencer esses tempos difíceis, eu hoje digo com menos convicção do que eu dizia há 2 anos atrás. Quando eu disse no dia 14 de março de 2020, eu fiz a minha primeira entrevista pública. Isso aconteceu de uma maneira muito espontânea, porque eu fiz parte do grupo de médicos que assessorou o ministro Mandetta no início de março, quando o problema estava nos outros países, não tinha chegado aqui ainda. Nós já tínhamos internado os primeiros pacientes logo depois do Carnaval. E eu estava em Brasília, e foi um momento muito importante, muito, assim, nós nunca vamos esquecer quem viveu aquela experiência. Nós, então, estivemos lá e o ministro propiciou que nós estivéssemos em contato com os médicos dos outros países online. Então, nós conversamos com os espanhóis, com os equatorianos, onde a situação já graçava de uma maneira catastrófica, né, nos países europeus. E eu saí de lá e fui para São Paulo, porque era o último encontro presencial da nossa sociedade, que nem deveria ter ocorrido, mas ocorreu. E lá um colega nosso que tem um blog, né, eu não entendia nada de rede nessa época, Afonso, nada, era totalmente inocente. Agora eu ainda me acho um pouquinho mais no assunto, né, modestamente. E aí ele falou, Margarete, você sabe tudo desse negócio, você está chegando de Brasília, está tudo fresquinho na sua cabeça, você pode gravar uma live comigo para o meu blog? Chama-se Pneuma Imagem. Aí eu falei, Mauro, posso, mas rápido, tá? Porque eu estou com pressa, estou cansada, ainda quero ver minha sobrinha neta, que é minha filhada e tal. Aí nós sentamos despretensiosamente num telefone celular, na vertical. Olha como as coisas são. Depois eu fui dormir, enfim, meia-noite o Mauro me manda um WhatsApp dizendo assim, Margarete, você não está entendendo, nossa live está com 180 mil visualizações. Aí eu, inocente, falei assim, mas isso é muito ou pouco? Ele falou, você não está entendendo. No dia seguinte, eu estava tomando café, ele mandou outra mensagem. Margarete, a nossa live tem não sei quantas mil. Bom, aí eu estava em Congonhas, voltando para o Rio, me telefonou a jornalista da Rede Globo. Disse, a senhora é a pessoa que gravou uma live que está com 800 mil visualizações? Enfim, era muito mil. E aí eu falei, sou, eu acho que sou, né? Fui eu mesma. Ela disse, a senhora pode vir à emissora hoje? Eu disse, posso, eu até moro aí perto. E foi assim
que com a Camila Bonfim, que era jornalista, eu gravei aquela entrevista enorme, né, no dia 14 de março, e foi a primeira vez que eu usei essa metáfora, e eu disse, olha, será uma tragédia no Brasil, o que está acontecendo é uma tsunami, o mar está recuando, nós teremos muitas ondas. Né? Não era uma premonição, era porque a gente conhece a epidemia. Eu trabalho na África, Carlos, eu vejo a África subsaariana há anos, que eu vou 2, 3 vezes por ano, eu vi a epidemia de perto, a gente sabe como é que é. E a gente conhece as desigualdades do Brasil. E eu disse isso, num país desigual como o Brasil, se nós não tivermos a participação da iniciativa privada, o SUS será a grande arma. Nós temos 2 armas poderosas para enfrentar a tragédia que chega. O SUS e o distanciamento físico, social. Não havia outra coisa. E o SUS entrava muito combalido. Todos nós sabemos que o SUS entrava tendo sofrido, enfim, muito, enfim, por falta de financiamento, recursos humanos, etc. Né? E então, assim, e foi assim que tudo começou. E aí eu nunca mais saí. Eles acharam que eu sabia falar de uma maneira que as pessoas entendiam. Começou a ter. E aí eu falei, tá, tudo bem, mas, gente, foi uma experiência, eu tenho que dizer, porque foi assim, uma coisa completamente nova. Né? Nós somos médicos, eu trato de pessoas. Eu fazia a visita, e aí, no meio da visita médica, chegava, ligava a CNN, Globo, não sei o quê, a rádio, e aí eu parava no telefone celular. A sorte é que essas maquininhas malditas, né, são mágicas também. Né? Você, no meio de um corredor, você pega uma rede e dava uma entrevista, e eu vi que não era tão complicado assim, né, desde que tivesse informação para dar. E nessa ocasião, no início da pandemia, o Carlos deve ter percebido isso, né? Nós não estávamos ainda assaltados pelo horror desse que ficou tão vulgarizado, das fake news, né, Carlos? Isso demorou um pouquinho. Né? Eu até fiquei doente, né? Eu fiquei doente no fim de abril, né? Com Covid-19. Né? No período que eu fiquei doente, foi assim, quando graçava, e nós estávamos escrevendo. Eu e mais 9 pesquisadores fizemos o primeiro documento sobre a cloroquina. Naquele momento, nós fizemos o documento e encaminhamos. E nós já sabíamos que aquilo não servia para nada. Fazia parte do grupo de fármacos que tinha sido estudado numa coisa chamada reposicionamento de fármaco, que é quando a gente estuda se um remédio usado para uma doença serve para outra coisa, para isso. E a gente já sabia que não servia. Mas não tinha os estudos de fase 3 ainda, né, Carlos? Então, assim, 1 ano depois, nós refizemos o documento e hoje o nosso documento é o que foi solicitado para ser incorporado como documento oficial da CPI do Senado. Nós ficamos muito contentes. Então, é o nosso documento que desconstrói qualquer possibilidade de um medicamento que foi fruto e objeto dos horrores que a gente viu. Certamente, muita gente morreu enganada, iludida por isso. Né? E aí começaram. Então, assim, houve momentos. E, no fim de março de 2020, o jornal O Globo me chamou para escrever uma coluna semanal. Eu cometi o desatino de aceitar. No momento em que eu estava trabalhando sem parar, assim, tinha dias que tinha 14 doentes com Covid-19, 11. Era inacreditável, mas como o consultório da gente ficou vazio, né, porque ninguém ia, né, não tinha ninguém, mas a vida ficou muito difícil para todos nós. Ninguém tinha ninguém em casa para ajudar. Ninguém. Todo mundo se lembra disso, todo mundo aqui passou o mesmo. Né? Éramos nós e nós, tinha que botar comida em casa, né? Enfim, tinha que fazer tudo, né? Tinha que ler. Era uma quantidade de artigo que saía. Era a outra tsunami, que era a tsunami científica. Em 6 meses, se você entrava num buscador de referência, Afonso, que se chama PubMed, a gente entrava e já tinha assim, 50 mil coisas. Você botava Covid-19. Hoje tem 150 mil. Você bota Covid-19, deve estar perto de 150 mil publicações em todas as áreas. Clínica, CTI, terapia intensiva, sociologia, antropologia, enfim, tudo. Economia da saúde, tudo. Né? Tem um impacto social e econômico enorme. E eu comecei a escrever as colunas, e o jornal tem uma limitação de espaço, né? Então, era cortada, assim, e eu fiquei com os textos originais. E aí a Ana Cecília, a Cissa, que é tão querida, né? E várias pessoas, o Eni Ventura, né? Todo mundo me instava assim, para dizer, Margarete, você tem que escrever isso. Né?
Falei, gente, eu não consigo mais fazer tanta coisa, né? O dia estava curto demais, né? E, enfim, aí eu reuni os textos originais e fiz um texto original de início, né? Um documento, assim, um capítulo de reflexão naquele momento, em dezembro do ano passado, né? E publiquei o livro. Então, assim, mas o livro é pré-ômicron, por isso é que eu chamo que ele é pré-ômicron, Afonso, porque logo depois eu tenho que fazer agora uma reedição ampliada pós-ômicron, né? Eu continuo escrevendo, né? Hoje tem um artigo meu no Globo, eu escrevo toda terça-feira no Globo. E aí eu consegui essa disciplina. Eu costumo ser, eu pareço assim que faço muita coisa, mas eu tenho uma disciplina interna, né? Senão também enlouqueceria, né? E aí essa disciplina de ter que escrever, às vezes chega domingo, eu falo, meu Deus, eu tenho que escrever a coluna do Globo, né? Sobre o que eu vou escrever, mas tem tanto assunto, é uma coisa assim infinita, né? E como eu leio muito, né, eu resolvi escrever um livro e revi os artigos originais, e tinha sempre a história. Tem uma outra coisa também, que é uma coisa pessoal, Afonso, né, que eu tenho que dizer, eu sempre fui absolutamente encantada pela história das epidemias. Porque a história das epidemias, gente, é a história do homem, sobretudo do homem ocidental. É a história do homem. Se vocês começarem a ver, né, não vou, obviamente, aqui fazer uma palestra sobre a história das epidemias. Espera, né, gente? Tudo bem, né? Não farei isso, Afonso, mas só para rapidamente lembrar, desde assim, a peste antonina, no Império Romano, né? Então, assim, e era varíola, muito provavelmente, né, Carlos? Era varíola, né? A gente acha que sim, né? Então, assim, cada dessas epidemias gera alguma coisa que tem impacto social. E se nós chegarmos até as pestes do século XIV, do final da segunda metade, né, que geraram o Renascimento. É isso. Né? Então, assim, aí você vai. A gente fez um debate até lá no Rio, um seminário na Academia Nacional de Medicina, onde a Nélida Pinhon falou sobre o Decameron. Né? Então, assim, nós pudemos conversar sobre a experiência do que foi, né, aqueles 10 adolescentes descrevendo a peste negra, né, de 1397. Né? Então, assim, foi uma coisa. Então, assim, a história das epidemias gera muita coisa. E hoje tem muita literatura. Né, não só sobre as pestes, até sobre a gripe espanhola. E a gripe espanhola, né, eu devo confessar que o melhor registro dela na literatura brasileira é do Mineiro, né, de Pedro Nava, né? Nosso grande médico, nosso grande memorialista, e o Pedro Nava descreve de maneira absolutamente seminal como era a peste negra no Rio de Janeiro, por exemplo, onde ele vivia. Né? Enfim, as pessoas arrancando o assoalho das casas para fazer caixão. Né? Então, assim, isso está muito bem descrito no Chão de Ferro, né? Que é um dos volumes, um dos 6 volumes de memória dele. Né? Então, assim, Afonso, eu leio absolutamente de modo obstinado. Né? Outro dia eu dei uma entrevista que a pessoa me ligou e falou, doutora, é verdade mesmo aquilo que a senhora falou, que na sua casa tem livro até no lavabo? Eu disse, é verdade, quando alguém demora a sair, eu sei que pegou alguma coisa boa para ler. Né? É verdade. É verdade. Então, assim, é isso, né? Foi uma experiência muito dura, né? Eu não tinha um cabelo branco, Afonso, antes da pandemia. Não tem ainda. Agora tem um monte. Tem que resolver o que eu vou fazer com eles, mas agora tenho muitos. Mas eu não tinha, né? E assim aconteceram muitas coisas, né? Assim, nós perdemos muitas pessoas, eu perdi amigos, perdi gente muito próxima. Quase perdi uma irmã de Covid-19, ficou muito grave, em terapia intensiva. Foram momentos muito difíceis para mim. E os últimos 6 meses foram igualmente muito difíceis. Né? Vocês sabem que eu perdi pessoas muito importantes na minha vida, né? Meu marido, meu companheiro. Enfim, então foi um momento foram 2 anos densos e, ao mesmo tempo, muito ricos também, porque a gente também conheceu muita gente, né? A gente descobriu muita gente. Eu descobri colegas que eu conhecia pouco e que mostraram uma capacidade de resiliência, de trabalho, de compromisso, né? Então, assim, e deu oportunidade de conhecer colegas que a gente só conhecia de nome, como o Carlos, né? Que está aqui ao meu lado hoje, a quem eu agradeço, né? E assim, ver a capacidade dessas pessoas de refletirem sobre o que foi. Então, assim, por fim, Afonso, eu quero dizer que
A Covid-19, né, é AC e DC, não é antes de Cristo e depois de Cristo. É antes da Covid e depois da Covid. É um tempo demarcador das nossas vidas. As cicatrizes deixadas por esses 2 anos, né, numa criança, conversem quem tem filho, neto, converse com uma criança de 5 anos. Ela passou metade da vida de máscara. Né? Porque a gente começa a botar máscara em crianças acima de 2 anos, 2 anos e meio. Né? Então, essa criança, eu tenho um sobrinho neto de 5 anos, ela não tira a máscara nem por um decreto, já está liberado lá em São Paulo, né? Mas ela se habituou. E ela diz: a gente não vê o coronavírus, não é, Dinda? Mas a gente sabe que ele está lá fora. É uma socióloga, não é? Ao dizer isso, é um espetáculo, né, gente? Uma criança de 5 anos dizer isso. Então, assim, é muito. Nós ainda não sabemos, não temos um recuo histórico para saber o que isso vai fazer com as nossas vidas. Mas nós vencemos, e eu sou uma otimista teimosa, sabe, Afonso? Eu acho que com a melhor ciência, apesar das adversidades, nós vamos vencer. Nós conseguimos as vacinas. Não foi fácil. Se eu estivesse aqui contando o making off, não foi fácil, né? Eu tenho que escrever outro livro, o making off da pandemia. As pressões, enfim, não foi fácil, né, Carlos? Assim, tudo que a gente viveu não foi. Mas estamos aqui, contentes, bem-humorados, contentes de estar em BH, programando ir para Diamantina. Estou cheia de planos em Minas, né, Afonso? Então é isso. Obrigada. Agora pode sabatinar, Carlos. O caso, eu vou aproveitar também. O caso está cheio, tudo escrito ali, veio tudo anotado. Verdadeira tudo sabatina. Eu te aproveitar e também pedir para você falar um pouquinho, né, Carlos? Agora que a gente que falou tanto durante tanto tempo, né, sobre tudo, fazer um balançozinho. Obrigado, Afonso. Obrigado, Margarete, pelo convite para participar desse bate-papo, né? E para mim é uma honra estar aqui ao lado da Margarete, uma colega maravilhosa, e que nós dividimos algumas vezes o espaço para debate, mas nós não... Eu acho que nós já nos conhecíamos, né? Não, foi uma vez no Norte, Nordeste, nós pegamos uma van juntos, saindo de um evento, né? Você foi para o Rio, eu vim para cá, né? E foi muito rápido, mas foi um bate-papo gostoso dentro de uma van, né? Lembro disso, né? Lembro disso. E depois nós nos encontramos em vídeo, né? Na TV, em algumas vezes, né? E eu dissequei esse livro, né? Porque ele é delicioso, É bom porque eu me vi várias vezes em cada um dos textos, né? Eu fui revivendo ou revendo, né, tudo o que eu vivi também, né? Nós vivemos essa pandemia de forma muito intensa, né? Com o Afonso, quase todo dia, 10 a 15 minutos de papo, que, como ele disse, eram meia hora, e tentando atualizar as pessoas. E desde o princípio, eu já vinha, e há muitos anos eu tenho uma relação muito grande com a imprensa em Belo Horizonte, em função das várias epidemias que nós fomos vivendo ao longo desse período, né? Então, foi desde meningite, depois dengue, né? Dengue, H1N1, febre amarela, né? E essa relação, ela começou... AIDS, nossa vida ligada à AIDS, né? E desde o princípio, com uma relação muito boa com a imprensa e, particularmente, com alguns amigos, como o Arthur Almeida, que faleceu, né? E então passei a ter uma frequência muito grande, né, na mídia e sempre atendendo as pessoas, porque, primeiro, eu me formei em escola pública, né?
Minha vida inteira eu não estudei em escola privada. Então, a minha vida na escola pública, o que você tem... Eu fui formado pela população, então o que eu tenho obrigação de retornar para essa população é aquilo que eu recebi dela, né? E eu vejo a imprensa e o papel da imprensa foi absolutamente espetacular e inédito nessa pandemia, né? Foi impressionante. A imprensa né? escolheu o lado certo, né, Afonso? A imprensa escolheu o lado certo, e eu tenho uma frase que eu sempre digo que quando a informação de qualidade anda mais rápido do que o próprio vírus, nós temos uma pequena chance, né? Uma pequena chance de conseguir segurar essa pandemia. Nessa pandemia, especificamente, é inédito ver os órgãos de imprensa que sempre foram, né, sempre competiram entre si. De repente, eles se uniram para apresentar dados epidemiológicos, uma vez que os dados epidemiológicos oficiais passaram a ficar poluídos por uma série de informações, ou até chegar ao ponto de desaparecerem. Em um momento, eles desapareceram. Mas, então, o livro é lindo, né? E a cada finalzinho, né, do texto, né, tem uma preciosidade. Tem uma preciosidade. Eu fui pegando essas preciosidades todas, né? E de uma erudição fantástica, né? Os meus textos são diferentes da Margarete, que tem uma série de... o da Margarete é bem elaborado, ele é rico, ele mostra uma erudição, né? E a erudição dela, né, da formação e da forma como ela usa a literatura para exemplificar isso é muito bonito, né? E, bom, um comentário que eu gostaria... Eu fui pegando um pouquinho de cada capítulo, né? E eu adorei o antes de Cristo, né, e depois de Cristo, ou antes da Covid e depois da Covid, né? Isso é genial, né? E eu gostaria que você comentasse o que de mais produtivo sobra dessa catástrofe toda, né? Eu acho que tem muita coisa no texto, tem inúmeros tópicos que você aborda que mostra o que de mais produtivo surgiu ou se extrai dessa catástrofe. Eu acho que essa tragédia tem 3 produtos que eu diria como resultado, né? Os gringos chamariam de outcomes, né? Assim, mas é produto mesmo, resultado disso, né? Bons no meio disso tudo, né? Desse luto, esse excesso de luto que a gente vive, excesso de cicatrizes, né? O primeiro deles é que a sociedade civil brasileira nos conhece. Ela viu que existe uma ciência nacional. Ela não precisa se reportar à ciência internacional. Nós passamos a existir. Quando alguém me reconhece, motorista, dentro do supermercado, eu nunca recebi uma demonstração de hostilidade. Eu sei que elas existem, mas elas não são mostradas para mim, né? Tem muita gente que não gosta. Mas assim, eu só recebo afeto. Então, assim, a ciência brasileira passou a ser conhecida das pessoas. Nós invadimos a casa das pessoas, Carlos, diariamente. Muitos de nós estivemos muito presentes. Esse é o primeiro produto que eu considero positivo. O segundo é que existiu uma capacidade de produção acadêmica, a comunidade científica acadêmica brasileira foi extremamente pujante. O Brasil é o 10º país em publicações sobre a Covid-19. Não é pouca coisa, gente.
se tratando de um país com as adversidades que nós temos. E terceiro, que eu considero muito importante, é que o Brasil é um país tão desigual e tão concentracionista. Nós nunca tivemos cultura da doação, nunca. Não há exemplo disso, a não ser coisas ali muito pontuais. E a Covid-19 desenvolveu, aliás, isso eu disse na minha entrevista, se a iniciativa privada não comparecer, a tragédia será pior. E nós vivemos a criação, Afonso, do que eu espero que seja perene, de um voluntariado de nova qualidade. Então, iniciativas como Todos pela Saúde, que o Itaú botou aquele bilhão, aquilo ajudou muita gente. O nosso hospital da Fiocruz, que foi construído num ritmo chinês, em 8 semanas, que é espetacular, que era um hospital com 190 leitos para Covid, com 100% de ocupação, recebeu dinheiro privado. Nós fizemos projetos com a União Rio, lá no Rio, em áreas de comunidade de grande envergadura, o Nordeste recebeu. Então, assim, o Todos pela Saúde foi algo que tem que ser perenizado de alguma maneira. Então, eu acho que esses são os produtos, sabe, Carlos, que eu espero que fiquem. Eu não sei, nós continuamos a ser, nós empobrecemos tanto também o nosso agente, se você pensar que hoje a gente tem 20 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Eu vi até eu tinha visto isso em São Paulo, há 3 dias atrás, o levantamento que o padre Júlio fez do número de morador de rua, mas eu hoje andei por Belo Horizonte, eu vi muito morador de rua aqui também. Então, eu não tenho dúvida de que aqui também o empobrecimento, porque assim, eu não me lembro, eu vim a Belo Horizonte muitas vezes na vida, eu não me lembro de ter visto tanta gente na rua como eu vi hoje, eu vi muita gente. Você ainda nem passou para os lugares que tem mais. Bem, eu queria fazer uma pergunta para os dois, mas talvez até começar pelo Carlos, que é a coisa do negacionismo. Tem uma diferença básica entre vocês dois, é que o Carlos esteve à frente dessa força-tarefa de Belo Horizonte e recebeu uma pressão negativa, vamos chamar de pressão negativa, mas o nome tem outros nomes, né, mais adequados, né, não só de ameaças e tudo, em função das necessidades de se colocar a questão do isolamento social. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, depois da doutora Margarete, sobre isso. Agora, sentadinha aqui, conversando com a gente, Cássio, como é que fica? Como é que é, depois que passou? Bom, primeiro não passou, né, Afonso? Eu acho que não passou. E é muito bacana olhar daqui e ver todo mundo de máscara. Né? Isso é melhor, está bem melhor. A gente só está sem máscara porque está a mais de 2 metros, né, Carlos? Só por isso. E tem a filmagem, tem o entendimento do que nós estamos falando com máscara, fica muito pior. Né? Mas, há poucos dias atrás, eu estava num evento médico, né, fazendo uma palestra na Hospitalar, em São Paulo, a semana passada, sobre o impacto do negacionismo na mortalidade durante essa pandemia de Covid-19. Né? E nós fizemos um trabalho nos 853 municípios de Minas e vimos que onde, né, o Bolsonaro teve maior número de votos, onde ele ganhou, né, a mortalidade foi 60% maior. Né, e a incidência foi 60% maior e a mortalidade 30% maior. Então, o negacionismo mata. O negacionismo ele é terrível. E nós tivemos a sorte em Belo Horizonte de ter um prefeito que nos convidou, eu não conhecia, como não conhecia o secretário municipal de saúde pessoalmente, né? E ele me chamou o Estevão, o colega infectologista, e o Naí, né? O Naí. E nós passamos, ele puxou a cadeira e falou assim, eu entendo de desabamento, eu entendo de enchente, mas eu não entendo nada de vírus, de bactéria, então vocês me falam o que tem que fazer. E nós fomos sugerindo aquilo que nós estávamos acompanhando e que a vivência que nós já tínhamos tido de outras pandemias, da história das epidemias, que
Eu também sou Nós fã tivemos alguns papos sobre a questão da história. Né? Da história das epidemias, e é muito interessante quando a gente fica com cabelo branco ou sem cabelo, né, nas nossas sociedades, respectivas sociedades, eles começam a dar uns temas diferentes para a gente. Então, eles me deram, nos últimos congressos, eu falei sobre o cinema, doenças infecciosas e o cinema, o impacto das doenças infecciosas na história da humanidade, da música. Então, junto com o Estevam, né, lá da Fiocruz, nós dividimos algumas atividades desse tipo, né, literatura, etc. Mas aqui nós tivemos que tomar decisões muito difíceis, né, de fechamento, de redução de mobilidade social. Nós não tivemos lockdown aqui. Lockdown é o que a China faz, né? E graças à China, nós não temos mais milhares de variantes, né? Ou subvariantes. Né? Não é o que, se a estratégia deles está correta ou não, mas é o que eles podem fazer e nós temos que agradecer, porque senão nós não conseguiríamos correr atrás de tantas variantes se a China adotasse um laissez-faire, né? Deixa correr solto. Bom, isso é outra coisa. Mas essas decisões acabaram, né, por gerar uma série de descontentamentos de parte da sociedade. Mas a grande maioria da população apoiou, e apoiou muito. Né? Mas nós colecionamos milhares de haters. Né? Teve um colega nosso, o Reinaldo, né, acompanhando redes sociais, falou: Carlos, você tem muito hater. Né? Eu falei assim: o que é hater, Reinaldo? Eu também não estava muito a par daquilo, não acompanho, não sou muito de rede social. Né? O máximo que eu tenho é um WhatsApp, e foi feito um Instagram, e no meu Instagram, que a minha filha fez, os haters depositavam todo o ódio. Né? Então, andando de bicicleta um dia, que eu adoro ciclismo, né? Aparece uma coisa, fala assim: esse cara anda de bicicleta, né? Então nós temos que ficar de olho onde ele anda, ou seja, uma ameaça de atropelamento velada. Né? E eu subi na Serra do Curral, de bicicleta, ali no Alto Mangabeiras, que eu rodo lá de vez em quando, parou um carro do meu lado. Falei assim: o senhor é o doutor Carlos? Eu gelei, né? Porque eu falei: esse cara vai me dar um tiro. Não, né? sou não. Mas eu falei assim: bom, se eu disser que não sou eu, ele pode matar o ciclista errado. Né? Então, eu falei: sou eu mesmo. Ele falou: nossa, doutor Carlos, eu tenho que te agradecer demais. Né? Pelo trabalho, pelas decisões, e pelo fato de meus pais estarem vivos. Né? Ou seja, né, temos mais lovers do que haters. Temos Carlos. mais lovers do que haters. E o que chama atenção, o que é muito bonito no livro, e que é uma marca constante nos textos, né, da Margarete, é a percepção da importância da desigualdade social no sofrimento por essa epidemia e pelas próximas que virão. Né? E a esperança, a resiliência, isso é marca registrada. Né? E a fé na ciência. Se eu pudesse resumir 3 pontos importantes dessa obra, é exatamente essa, né? A sensibilidade pela desigualdade, a esperança e a fé na ciência, que é o que eu admiro profundamente nos seus textos, né? A sensibilidade, a erudição e esses 3 pontos. Muito obrigada, entendeu muito bem, né? Entendeu muito bem. Mas é isso, eu acho que nós tivemos o outro lado dessa moeda, né? Que não é o mais importante, né? Porque, como eu disse, Afonso, a gente recebe muito mais demonstração de afeto do que de hostilidade. Né? Não me lembro de ter tido assim, mas a gente recebeu, também recebi muitas falas, assim, né? Desde
essa médica que deve estar milionária, ganhando dinheiro da imprensa, como se a gente recebesse um centavo, né, diante dessa tragédia para fazer qualquer dessas coisas, ou escrever em jornal, nada disso, a gente recebe nada, né, para isso. Né? Mas, enfim, acho que nenhum de nós. Né? Mas, enfim, não tenho nada contra quem recebe, mas, enfim, é uma opção. Mas isso houve muitos momentos em que isso foi dito. Mas isso é pouco importante diante do que estava acontecendo, da força dos fatos. Né? Eu acho que nós fomos submetidos a uma força cotidiana de exigência que nem dava tempo interno, Afonso, para a gente dar muita importância. Né? Então, mesmo quando eu, agora, recente, esse ano já, né, que eu escrevi aquele artigo na Folha, a pedido da Folha, né, dizendo, a Folha pediu para eu escrever, pode ter carnaval? Eu disse, não pode ter carnaval. Só escreve um artigo sobre isso? Escrevo. Eu escrevi um artigo dizendo que não podia ter carnaval. Não foi fácil. Não foi fácil. Todo mundo conhece a força, né, a força de quem está ligado ao carnaval, a importância do carnaval. Então, assim, naquele momento, a minha rede social de Instagram foi assim, foi um negócio que eu nunca pensei que eu fosse ler, assim, sabe, assim, coisas terríveis sendo escritas como se eu fosse uma megera, assim, não era mais aquela pitonisa do mal que dizia na televisão, vai piorar, está piorando. Né? Tinha dias que eu mesmo ficava, meu Deus do céu, mas tinha que dizer a verdade. Só uma curiosidade, Afonso, no Natal de 2020, a situação estava muito grave, não tinha vacina, né, gente? Acabava a cepa gama, Manaus começava aquela tragédia. Né? Aliás, o exemplo de Manaus, né, Carlos? Manaus foi o lugar onde teve o primeiro pico epidêmico no Brasil em abril de 2020. Né? Primeiro pico, aquela mortandade, enterrava 30 por dia, passou a enterrar 170. Né? O governador me ligou, ficou chateado, porque eu falei isso. Falei, mas eu dei algum dado errado? Não, dei um dado verdadeiro. Né? E nosso colega lá de Manaus já estava começando a ser perseguido, porque tinha publicado o primeiro trabalho dizendo que a cloroquina não servia, a vida dele virou um inferno. Né? Meu colega da Fiocruz, lá de Manaus, trabalho excepcional, Marcos Lacerda, meu querido amigo Marquinhos, a vida virou um inferno. Mas, enfim, então, assim, e aí eu escrevi, então foi difícil, não foi fácil, não. E eu até achei graça, porque depois eu recebi um convite, quando o Carnaval teve em abril, para ir no desfile das escolas de samba. Eu adoro desfile de escola de samba, no camarote do prefeito. Aí eu falei, olha só, eu tive que declinar, né? Com muita pena, porque eu falei, imagina se eu apareço agora no sambódromo como um ET de máscara, né? Eu estou desmoralizada. Aí eu falei, eu agradeço muito, é uma honra receber seu convite, mas não posso ir, né? Menor chance de ir. Então, assim, teve coisas até engraçadas, assim, entendeu, Afonso? Mas foram, sim, teve muito momento, assim, a gente também descobriu muita coisa boa, mas muita coisa ruim também, né? Essa coisa do lockdown, por exemplo, nós nunca tivemos um lockdown decente no Brasil, né? E, assim, só para dar um exemplo, Carlos, da mesma maneira como vocês assessoraram aqui o prefeito, quantas vezes eu elogiei o prefeito de Belo Horizonte, né, pela conduta e tal. Eu estava no grupo que assessorou o governador Witzel, publicado no Diário Oficial. Era um grupo de gente da maior qualidade, Paulo Bussi, Zé Gomes Temporão, que foi ministro, Amilcar Tanuri, um dos maiores virologistas do mundo, né, não só do Brasil, enfim, era um grupo de gente muito comprometida. O governador nunca nos recebeu, enquanto que o governador Dória, em São Paulo, né, em que pese qualquer discordância que alguém possa ter, recebia os médicos diariamente, ao vivo. O governador Witzel, nós ficávamos em reunião com o secretário da Saúde até 11 horas da noite. Eu me lembro que eu, convalescente, a gente naquelas reuniões assim para fazer documentos. Finalmente fizemos um documento e dissemos para o secretário, entregue ao governador, tem que ter um lockdown no mínimo de 70% no Rio de Janeiro. Ele nunca nos recebeu. Quando aí apareceu o escândalo do secretário da Saúde do Rio, né, lá do Edmar, aquela coisa veio a público, né, um escândalo, e a gente trabalhando para ele. Aí eu liguei para o Temporão, falei, olha, vamos pedir para extinguir o nosso grupo, porque não tem mais o menor sentido. Nós estamos fazendo um trabalho ridículo. Né?
E aí a gente acabou o grupo. Foi muito triste aquilo para nós. Foi um primeiro grande baque, assim. Mas aí eu continuei no grupo da FAPERJ, que é o grupo Consciência, chamado lá no Rio, e a gente fez um trabalho muito bom. Era um grupo que reunia pessoas, coordenado pelo presidente da FAPERJ, que é o professor Gerson Lima, que é um grande pesquisador. Então, a gente continuou. Então, pelo lado sem política, que foi melhor. Eu prometi que ia fazer um evento, a nossa conversa de 1 hora, vou tentar manter. Você está preparadinho para fazer alguma coisa? Eu posso fazer uma pergunta? Pode? A minha pergunta é sobre a questão das crianças. Eu sei que você falou rapidamente, mas eu tive uma experiência recente que me fez refletir. Então, um problema lá na escola da minha filha, e conversando com o diretor da escola, o problema era sobre com os alunos e os professores. E ele disse: Afonso, esse retorno está sendo tão sério, que está sendo necessário, e aí ele inventou uma palavra que eu achei legal, reescolarizar funcionários, professores e principalmente os alunos. Reescolarizar. Eu queria mandar essa palavra para você, Margarete, te pedindo também uma palavra sobre essa criançada que ficou... Né? De novo, a desigualdade está imposta, porque quem mais sofreu foi pobre, Afonso. Porque criança de classe média ficou estudando em casa. Foi horrível. 2 anos fora da escola é uma tragédia. A escola é uma ambientação social absolutamente indispensável para todos nós sabemos disso, né? Então, assim, a formação... Então, assim, foi muito ruim. Mas criança pobre, fora da escola, o sofrimento das mulheres tendo que ir em casa, tendo que fazer comida, aguentar 3, 4 crianças, marido em casa, sem ajuda, sem nada. Eu vi isso no Complexo da Maré, lá no Rio, várias vezes, não foi 1 nem 2. Então, assim, de novo, a questão social e econômica se marca muito. Foi muito sofrido. E quanto à escolarização, quer dizer, essas crianças elas não tinham como estudar, Afonso. Eu vi a filha da minha secretária no consultório. Um dia eu cheguei e a menina estava lá. É um exemplo, qualquer um aqui, colega, deve ter a mesma coisa para contar. A menina num telefoninho celular menor do que esse. Eu falei, mas essa menina fica... Aí ela falou, doutora, ela fica na aula. Eu falei, quantas horas ela fica? Eu falei, ela vai ficar cega. Num telefone celular, 4 horas. E aí eu falei, não. Aí a gente se juntou, os 3 médicos do consultório, compramos um computador para a menina e doamos, porque eu falei, não é possível a gente ver isso e continuar fingindo que não está vendo, gente. Tem que fazer alguma coisa. Então, é isso que... Então, assim, foi muito duro, muito desigual. Então, eu acho que essa coisa de reescolarizar, é ressocializar no sentido afetivo e cognitivo também, as 2 coisas, né? Porque o impacto foi muito grande. Né? E essa coisa que o Carlos falou, que ele está certo, né? A mortalidade foi muito alta no Brasil, Afonso, e ela, como foi alta também nos Estados Unidos. Mas quem morreu lá também foi pobre, porque lá não tem SUS. Então, muita gente morreu em casa em Nova York, na cidade mais rica do mundo, morreu em casa, porque não tinha como ir para o hospital. Então, quem morreu foi preto e pobre, em Nova York. E aqui morreu muito mais entre pretos e pobres também. Então, de novo, a Covid-19, né, eu costumo dizer que não foi o rei que ficou nu, foi mais do que o rei, foi o rei e os súditos todos que ficaram nus. E a escola, eu acho que é o exemplo mais paradigmático disso, Afonso. Vai precisar reescolarizar, sim, cognitiva e afetivamente essas crianças. E vai precisar também, uma hora, a gente... E vacinar, tá, Afonso? Vacinar. Porque a nossa vacinação de criança, gente, não é possível estar tão aquém do desejável. Não é possível. Eu fui a Pernambuco há 2 meses atrás e eu falei com o governador, ele pediu para eu ajudar, eu fui na televisão para dizer... Pernambuco, que é um lugar cheio, comunidades inteiras, muito pobres, estava com 32% de vacinação nas crianças, cheio de vacina estocada. Então, esse discurso negacionista, de novo, ele também pegou aonde não devia, pegou em quem mais precisa de cobertura e proteção.
essas pessoas foram contaminadas. E, por fim, violando, né, o que está até no jornal hoje, essa entrevista que eu dei, em algum lugar saiu isso, que eu falei, isso violou a coisa mais preciosa que nós temos no Brasil, que é lindo, que é a confiança da população com as vacinas. Todo mundo aqui que é médico sabe o orgulho com que um pai e uma mãe mostram para nós a cadernetinha dos seus filhos toda preenchida. Eu vejo isso porque a gente trabalha, né, Silvana, com controle de contatos e os pais levam a cadernetinha. E é uma coisa incorporada na cultura. Isso foi violentado. É injusto isso ter acontecido. Essas mesmas pessoas ficaram com medo. Eu costumo responder e perguntar, Carlos, assim, na lata. Eu falo assim, mas vem cá, o senhor perguntou quando o senhor deu aquela vacina pentavalente, que são 5, na coxinha do seu bebê, de que ela era feita? Não. O senhor nem sabia que eram 5 ao mesmo tempo, né? Então, por que o senhor está preocupado com a vacina da Covid-19? É assim que eu consigo convencer, assim, meio, digamos assim, quase que brutamente, né? Porque não é possível, gente, que alguém ainda fique se perguntando que vai fazer mal, que vai matar, que vai virar não sei o quê. Entendeu? Mas um dia vai ter que acontecer esse acerto de contas entre política e ciência, né? Vai chegar. Você vai falar... Essa questão da escola é muito importante, né? Eu tive um debate muito pesado com as escolas aqui em Belo Horizonte, né? Porque, na medida que nós fomos fazendo uma flexibilização de atividades comerciais e tudo, sempre vinha uma pergunta e um comentário muito interessante, né? Por que vocês abrem o boteco e não abrem as escolas? Né? Por que vocês liberam o futebol e não liberam as escolas? Né? Eu falei, olha, quem não sabe a diferença entre um boteco e uma escola está perdido, né? Porque nós estamos mal, não sabe a diferença. Olha, escola, as pessoas passam 4, 5 horas juntas, 5 vezes por semana, né, num ambiente fechado, né, geralmente mal ventilado. Aquele estudo que vocês fizeram do número de toques também das crianças, né? Exatamente. Então, o número de toques que cada uma dão umas nas outras ao longo de um dia, né, isso é enorme. Então, a proximidade, e são 700 mil pessoas que vão para a escola todos os dias, 4 horas, 5 horas por dia, 5 dias por semana. Né? Se um indivíduo sentar e ficar 4 horas por dia, 5 dias por semana num boteco, né, esse indivíduo não precisa ser vacinado, porque ele vai estar morto dentro de muito pouco tempo. Né? Então, se não conseguir diferenciar uma coisa da outra, né, é a mesma coisa o futebol. Mas futebol, você vai... Pavão, ele é delicado, né, gente? Porque o que o Pavão tomou de porrada... Desculpa, Pavão, apelido. Doutor Carlos tomou de porrada. Porrada, perseguição, ameaça, xingamento, né? Toda a natureza de coisas. Isso é muito delicado. De vez em quando nós estávamos na live, entravam algumas pessoas, né, e agrediam. Eu ficava lá no botãozinho apagando a pessoa, tentando apagar a pessoa, xingando. O fato é que a escola e a pressão feita pelas escolas, principalmente privadas, exatamente bem diferente das escolas públicas, onde certamente as crianças estavam sofrendo muito mais. Muito mais. Mas as escolas privadas pressionaram absurdamente para uma abertura precoce e sem a menor infraestrutura. Né? Mas elas se prepararam, né, Carlos? Elas porque, foram assim, se preparando. Eu fiz muita live com escola privada, grupos de escola no Rio, em São Paulo, várias. E, sim, assim, eu também fiz. A se preparar, e elas se eu prepararam, também porque fiz. assim, desde assim, eu dizia, você deve ter feito a mesma coisa, Carlos. Porque, olha, microfone,
bebedouro, tem que lacrar. Ah, doutora, que bom. Então, lacra um bebedouro. O que puder fazer de atividade ao ar livre, façam. Bota aula nas quadras, enfim, coisas assim práticas, né? Sim. E eu fui estudar, elas me mandavam um mapa da escola para eu estudar, para eu poder dizer alguma coisa. Porque não é uma coisa que a gente esteja acostumado a fazer, mas a gente tinha que fazer, né, Carlos? Tinha que fazer, e nós fizemos, e foi muito bonito como que as crianças absorveram as orientações. Foi um espetáculo. A criança né? é incrível. E eu fiz uma atividade na Escola da Serra, onde minhas filhas estudavam, né? Elas mudaram de colégio depois, mas isso eu tive que responder, por causa disso, Processo? uma CPI na Câmara Municipal, porque disseram que nós estávamos ganhando dinheiro fazendo assessoria para as escolas. Né? Então, eu falei, tem que provar isso. Eu ganhei, né, se tivesse, da Escola da Serra, era legítimo. Eu ganhei uma cesta de café da manhã de agradecimento e foi com muito prazer, porque eu fui lá e orientei, participei de discussão com os pais. Isso, olha, minhas filhas estão aqui dentro, uma de 8, uma de 7, né, na época, uma de 12, né? E eu tenho, no mínimo, a obrigação de estar aqui junto com elas e participar disso. Né? E foi muito bacana ver como que eles absorveram. As escolas, então, eu acho que elas vão ter que passar ainda por uma série de transformações, sim. Né? As próprias escolas. E nós estamos vendo isso acontecer nos Estados Unidos, onde o clima é bem diferente, então eles estão colocando filtro EPA, usando tecnologia de proteção, porque, olha, minhas filhas sempre voltaram, né? Eu já tive vários surtos de piolho em casa. Né? Eu acho que todo mundo aqui já teve piolho Tome ivermectina. Né? Para piolho serve. Para piolho serve. Né? Nós já demos. Mas criou resistência, você viu? Saiu o trabalho agora mostrando que os piolhos estão resistentes à ivermectina, gente. E isto é uma tragédia sanitária paralela, de tanto que o povo tomou para nada. E aí o piolho não ficou resistente a ela. Vê que tragédia. E piolho é uma coisa tão comum. E a culpa é do piolho, você sabe, né? Mas essas coisas todas, eu acho que o respeito às epidemias e o respeito a quem fica doente, ou seja, os pais mandavam as crianças para a escola doentes. Sempre isso foi hábito, manda isso. Né? Como se aquele menino não pudesse infectar outro que tem um avô que vai ter uma influenza grave e vai morrer. Ou seja, a cadeia epidemiológica da qual a escola está inserida nela, né, nunca foi discutida. E a Covid-19 trouxe isso para o nosso dia a dia. Né? E esse é um ganho que a própria escola tem que absorver, metabolizar né, e discutir com os pais. Eu acho que isso talvez seja também reescolarizar. Né? Doutora Margarete, tem que te perguntar sobre a decisão do Congresso hoje, né, de aprovar o homeschooling. Foi aprovado? Aprovado o quê, Afonso? Eu considero isso, eu espero que isso tenha condições de ser revisto. Né? Escola é estudar em casa. Isso é uma coisa absolutamente, eu diria que num país como o Brasil, quase criminosa, eu diria. Sem medo de usar essa palavra, criminosa, porque é uma maneira de entregar para as famílias uma responsabilidade que elas não têm condições de manter. Tem muita criança, Afonso, cuja única refeição do dia é a merenda escolar. Então, ir para a escola não é só estudar e aprender a escrever ou aprender matemática ou o que quer que seja, mesmo com as deficiências do estudo público no Brasil, é uma maneira de poupar também as famílias. Essas mulheres, elas precisam também sair para trabalhar, elas precisam botar essas crianças
na escola. Então, homeschooling é uma falácia, não tem outro nome, absolutamente intolerável de injustiça. Isso é a formalização da pior das injustiças sociais. E você está me dizendo que isso foi aprovado, você acaba de me dar uma facada no coração. Eu não tenho certeza. Afonso. Porque, assim, como eu não vi, né? Então, assim, isso é uma coisa. Só o fato disso ter sido levantado e o Congresso está se ocupando com tanto assunto grave para se resolver no Brasil nesse momento, se preocupar, assim, sair dos seus cuidados para se ocupar com um assunto absolutamente, eu diria, indecoroso como esse, numa situação como o Brasil, eu considero realmente uma tragédia a mais depois de tudo que a gente viveu nesses 2 anos e meio. Bem, então está na hora dos autógrafos. Eu queria agradecer ao Dr. Carlos, pedir você encerrasse, Dr. Carlos, suas últimas palavras, depois você, Margarete. Bom, então eu agradeço, Afonso, pelo convite, agradeço, Margarete, pelo papo gostoso, né, a todos pela paciência, por terem vindo, e gostaria de convidá-los a rever a pandemia a partir do Um Tempo para não esquecer. Né? E é, de fato, um tempo para não esquecer, e está muito bem registrado. Né? Lindo livro, parabéns, Margarete, obrigado, né, por fazer esses registros de forma tão sensível, tão bonita. Né? Então, e na próxima, né, em breve, né, nós devemos estar lançando uma coletânea também dos meus textos. Cansei, né, de insistir com o Dr. Carlos, agora está na hora do Dr. Carlos fazer a reunião das crônicas dele. Lá no Rio, quando a gente estiver fazendo o lançamento, eu vou chamar a Margarete para... eu que vou sabatiná-lo. Vai me sabatinar. Né? Tá bom? Obrigado. Beleza. Obrigada, Carlos. Obrigada, Afonso. Muito obrigado, doutora Margarete. Obrigada, Falo Afonso. também, reafirmo as palavras do livro do Dr. Carlos, dizendo o seguinte, que o afeto que você recebe diariamente por esse Brasil inteiro é um afeto verdadeiro, porque a gente deve muito à senhora. Obrigada, Afonso, pelo convite. Obrigada, Belo Horizonte, mais uma vez. Obrigada, meus amigos tão queridos que estão aqui, que eu estou vendo. Obrigada, Carlos, pela inspiração. Carlos também eu gosto muito do que ele escreve, do jeito que ele escreve, então vou ter prazer. Se ele me der a honra, vou prefaciar o livro dele, né? Quem sabe, né? Mas ele deve ter gente mais importante do que eu, né? Com esses mineiros maravilhosos ligados à literatura que tem aqui, né, Léo? Então, assim, ele vai ter gente para chamar, né? Então, muito obrigada, Afonso, mais uma vez, né? Pena que eu não vou fazer todos os meus planos, né? Eu fiz tantos planos hoje para Minas, né, Afonso? Nossa, combinei de Inhotim, Diamantina, não vou fazer nada disso. Amanhã tem que ir embora cedinho. O máximo que eu vou ver, meu querido Amilcar de Castro, no Jardim das Mangabeiras, não é isso? Antes de ir para o aeroporto. Muito obrigada, Afonso. Muito obrigado.